Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que Ele tão bondosamente nos oferece. Agradecer a oportunidade reencarnatória que nos concedeu, agradecer esse momento que nos proporciona para a reflexão, para a leitura, para o estudo. Rogamos ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade que nos acompanhem nessa jornada, permitindo que o nosso pensamento se alargue, que o nosso entendimento se aprofunde. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos e que a luz do Mestre se derrame sobre a nossa reunião. Que assim seja. Nós retomamos hoje então o nosso estudo, né? Nós estamos estudando o capítulo 2º, da parte 2ª, o capítulo 1º da parte 2ª do Livro dos Espíritos, e na semana passada nós vimos a escala espírita, o tópico de número 100 do Livro dos Espíritos. E a título de ligação, né, vamos nos lembrar que Kardec tem uma grande preocupação em não transformar essa escala expedita que ele elabora, né, num artigo de discussão, de confusão dentro da doutrina, né. Uma maneira de enxergar, né, as diferentes ordens, como ele chama, dos espíritos que constituem a criação de Deus. E para a gente poder tornar bem objetivo, né, a finalidade principal da escala espírita é nós identificarmos com quem nós falamos, com que espírito nós falamos, em qualquer plano da vida, plano físico ou plano espiritual, com quem nós estamos falando, que grau de confiança o nosso interlocutor merece. Né? E hoje nós entramos no tópico de número 101, né? Aliás, vamos bater a terceira ordem, né? É um título, os espíritos de terceira ordem, ou espíritos imperfeitos, que começa no tópico 101, na questão 101, e vai até a questão 106. Tá? Também, para a gente poder fazer uma ligação, grosseiramente, Kardec classificou os espíritos em 3 ordens, né? 3 grandes categorias, ele disse. A primeira, a parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A segunda, a mediana, né? Predominância da matéria e pelo desejo do bem, predominância do espírito sobre a matéria e desejo do bem, aqueles que ele chamou de bons espíritos, né? E a primeira categoria, a primeira ordem, aquela que está no topo da escala, que compreende os espíritos puros, né, que atingiram a perfeição possível aos espíritos. Muito bem. Nossa irmã Eliane, muito espirituosa, resumiu objetivamente a classificação de Kardec em os bons, os maus e os mais ou menos, né? Então, nós podemos entender assim, são de 3 categorias, né? Aqueles que são puros, os que são medianos e os que são imperfeitos. Muito bem. Dentro dos imperfeitos, essa vamos chamar terceira ordem que ele diz, né? Kardec reúne outros grupos, né? Outros grupos por afinidade, por analogia, por semelhança, né? E constitui classes. Então, ele coloca 5 classes. Ele consegue identificar 5 classes de espíritos imperfeitos. Então vamos lá. Questão 101. Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem.
Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade e reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e, mais ou menos abjetos, seus sentimentos. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Eles veem a felicidade dos bons, e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Podem compor 5 classes principais. Antes da gente seguir, deixa eu só fazer algumas poucas considerações. A primeira é: tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Toda criatura tem a intuição de Deus, porque a lei divina está gravada no homem, está na sua consciência, né? Então, essa intuição de Deus, né, nós temos que entender um pouco mais além, eu penso. Todo homem tem essa referência, né? Os espíritos imperfeitos, aí está a característica principal. Os espíritos imperfeitos não compreendem, não entendem, não aceitam, não acatam aquilo que lhes dita a consciência, né? Então a consciência para eles é, vamos dizer assim, irrelevante, né? Um outro aspecto interessante, né, é essa consideração a respeito de linguagem, né? Todo o espírito, ele diz, todo o espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. E aí ele tira um corolário, né? Ele tira uma derivada dessa ideia. Ele diz: consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Como a finalidade desse estudo é identificar com quem nós estamos conversando, com quem nós estamos falando,
E o grau de confiança que devemos atribuir ao interlocutor, aqui nós já tiramos vamos dizer assim, uma informação importante para nós, né? Todo mau pensamento é sugestivo de um espírito imperfeito. Ponto. Um espírito bom, talvez um espírito puro, nunca teria um mau pensamento. Certo? Muito bem. Aqui embaixo, uma outra coisa que nos chama a atenção. Quando nós falamos com desencarnados, né, eles relatam sofrimentos pungentes, né? E aqui o Kardec descreve isso, e é importante que a gente ressalte isso. Eles conservam a percepção e a lembrança dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa que a realidade. O fato de estarem muito apegados ainda à matéria, essa, vamos dizer assim, é característica da imperfeição, a prevalência da matéria sobre o espírito, os assuntos da matéria sobre os assuntos do espírito, né? Vamos dizer assim, é a origem dessa sensação, dessa percepção, né? E aqui no finalzinho ele diz, como sofrem por longo período, né, como eles sofrem incessantemente e por um tempo prolongado, né, eles julgam que sofrerão assim para sempre. Então é uma falta de perspectiva, né, que funciona como se fosse uma punição, né? Aqui Kardec encerra assim: Deus, para puni-los, quer que assim julguem, né? Na verdade é uma consequência da lei. Quem infringe a lei sofre as sanções. Não é Deus que quer. Não é Deus que quer. A lei está colocada. E se ela é transgredida, deve gerar uma consequência. Só esse comentário que eu gostaria de fazer. Não é Deus que quer. As criaturas escolhem sofrer, não? E aí ele começa da 10ª classe, uma classe mais baixa, que é a 10ª, para a primeira, né? Ele diz: 10ª classe, espíritos impuros, são inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. São inclinados ao mal, de que fazem objeto as suas preocupações. É o seu objetivo. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Satisfeitos com o conseguirem, retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, nos espíritos como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral. Vou repetir. A trivialidade, falar pelos cotovelos, sem consequência, o falar, né? Trivialidade, a trivialidade e a grosseria nas expressões, nos espíritos como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, senão também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e, se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos os arvoram em divindades maléficas. Outros os designam
pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios, geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a traição, a hipocrisia, a cobiça, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e, por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam. E o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. 9ª classe. Espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é, a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos que os apreciam. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. 8ª classe. Espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. 7ª classe. Espíritos neutros. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Apegam-se às coisas desse mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades.
Sexta classe: espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Então, o que os distingue não são as qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam, geralmente, sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física quando denotam um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão destes últimos como seus auxiliares. Vou começar fazendo uma observação por aqui, né? Nós vimos as 5 classes, né? E agora nós podemos comentar uma por uma. Mas eu vou começar comentando por isso aqui. Aqui é essa ideia de que espíritos superiores, né, mais altos na hierarquia, se valem dos inferiores para cumprir tarefas, né? Nós vimos isso aqui, quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão desses últimos com seus auxiliares, né? E um pouco atrás, né, quando nós falamos de espíritos levianos, também acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com nossos servidores. Ora, veja bem, não estranhem, né? Não estranhem. Os superiores se servem dos imperfeitos. Como assim? Se são superiores, não deveriam se servir dos imperfeitos, vamos dizer assim, né? Eu começo dizendo: Deus não faz a sua obra pela mão do homem. Deus não se serve do homem, sua criatura, né, para realizar as obras e tarefas. Então, é muito lógico que alguém que esteja mais habilitado, né, se sirva de alguém menos habilitado para tarefas que são comuns a ela. Entendam da seguinte maneira: Deus tudo pode, ou um espírito puro tudo pode, mas não se dá ao trabalho de fazer tarefas que o imperfeito faz com perfeição. Então, com esse raciocínio, se você precisa de um efeito físico, um espírito superior precisa de uma demonstração de efeito físico para sensibilizar alguém, para o motivo que for, né? Ele próprio não vai fazer. Ele pode, mas ele não vai fazer. Deixa que isso seja feito por quem tem mais afinidade pela tarefa, tem mais competência, mais habilidade, ou que faz com mais interesse, gosta mais de fazer, faz com mais perfeição. Essa é a ideia que nós temos que ter, tá? Então, dentro da escala, cada um vai cuidar das coisas que lhe são próprias, muito embora quanto mais alto na escala, mais possibilidades ele tenha. Então, os espíritos mais elevados têm
um aumento de possibilidade, pode fazer muitas coisas, mas se preocupe em fazer aquelas que só ele pode fazer, né? As próprias dele. Quando as tarefas são menores, então cabe aos outros, que também têm que trabalhar, né? Fazer aquilo que lhes é comum, que lhes é sua habilidade, vamos dizer, é da sua competência. Então esse é o raciocínio que eu queria fazer, tá? Para a gente ter uma ideia. Os espíritos, uns vivem sob a dependência dos outros, né? E até para o aprendizado dos próprios espíritos, né? Nos dois planos da vida, né? Os superiores devem orientar os inferiores, né? Mesmo que através de experiências que resultem em sofrimento, certo? Bom, não vou dar spoiler mais para frente não, mas essa ideia tem que ficar na cabeça. Então não estranhe. Ah não, o espírito superior se vale do inferior, não. Lembrem-se que Deus trabalha pela mão do homem, e o homem é muito imperfeito ainda, né? Tem muito Deus, a perfeição absoluta, se vale da mão do imperfeito que somos nós, né? Vamos lá. Os espíritos impuros fica fácil da gente entender, né? São aqueles que se comprazem no mal. O mal é o objeto de suas preocupações, ponto. Esse aí fica fácil de definir. Não há mescla, não se mistura bem e mal. O mal é o objeto, é a sua razão de ser. E aí, né? Quando a gente fala de espírito, lembrem-se, nós estamos falando de nós mesmos, nos dois planos da vida, né? Encarnados e desencarnados. Não é espírito bom do lado de lá e ruim daqui, nem vice-versa. A gente é aqui o que é lá o que é aqui. Bom, então, o espírito impuro é aquele que tem o mal como objetivo. Aí fica fácil da gente definir objetivamente. Quando desencarnados, as possibilidades reduzem. Então o que ele pode é sugerir, interferir. Ele pode dar ideias, né? Quando encarnado, ele pode obrar, ele pode trabalhar, ele pode agir diretamente, né? O que define o espírito ou desencarnado para nós é necessariamente a linguagem que reveste a ideia que ele sugere. Então, pela linguagem, né, utilizada para traduzir a sua ideia, a sua ideação, né, a gente consegue identificar o espírito desencarnado impuro. Quando encarnado, facílimo. Nós estamos encarnados, para nós é facílimo verificar, né, pela ação do homem, né, qual é o seu objetivo, né? No caso, o que a gente vê, né, e aí, como é que eu vou dizer? Eu tenho que ter muito cuidado, igual Kardec teve, né? O que a gente vê é exemplos e mais exemplos, né, ao alcance da nossa vista e ao alcance do nosso sentimento, né? Toda vez que a gente recebe uma influenciação dessa natureza, né, para fazer o mal, fomentando aquilo que em nós já é uma centelhazinha, né? Vem reforçando aquele sentimentozinho nosso que está lá no fundo, né? Nós estamos em contato com o irmão dessa natureza, tá? No caso dos levianos, né, então não é o prazer de fazer o mal, o objetivo de vida de fazer o mal, né, o que os move. É muito mais a galhofa,
é muito mais a própria classificação já leva a própria leviandade, né? O que eles querem é se rir de nós, né? Então, basicamente, nós somos os joguetes, os objetos dos quais eles se servem para se divertir. Não é muito difícil também a gente entender, né? A sutileza, a esperteza, né? Então, nesse caso, as ideias que nos afloram, né, elas não vêm revestidas daquele, vamos chamar assim, sentimento carregado de ódio. Elas vêm, vamos colocar, um pouco mais aliviadas, né? Porque o objetivo não é que a gente, né, seja precursor da ação ruim, mas que a gente tropece na nossa caminhada. Não é que a gente leve o mal ao outro, que a gente faça o mal ao outro, mas que a gente frustre, que a gente se frustre, né, na própria tentativa de ser bom. Então, tem uma diferença. Um impuro nos levaria a um ato extremo, por exemplo, né, pelo prazer de ver a nós e ao outro em prejuízo. Um leviano não. O que ele quer é ver você cair na sua caminhada, né, trair os seus propósitos. Ele quer se divertir a nossas custas. Basicamente seria isso. No caso, né, eles não têm preocupação nenhuma com a verdade. Então, falam o que bem entendem, falam do que não sabem, porque se nos convencem de uma inverdade, né, se nos mandam na direção errada e nós acreditamos nisso, para eles é pura alegria, pura galhofa, é brincadeira. Estão brincando conosco. Os pseudo-sábios, esses já são mais preocupantes, porque têm algum conhecimento, não tanto quanto acham que têm, né? Então, o que eles falam, né, tem uma aparência, tem uma vestimenta, né, que nos convence, vou usar o termo, nos convence de que há ali uma verdade, né? Mas, muitas vezes, um conceito verdadeiro vem mesclado com uma série de impropriedades próprias de quem está falando, de propriedade dele. Vem com uma série de incorreções, de falhas, né? De erros de interpretação, de conceitos próprios de quem fala. Então o pseudo-sábio fica perigoso porque chama a nossa atenção, né? Tem conhecimento, naquilo que fala tem fundo de verdade, mas muitas vezes o que ele fala é acrescido de uma série de inverdades, de conceitos falsos, de preconceitos, né, que acabam nos direcionando mal. Então, esses são mais perigosos do que os impuros e os levianos, né, porque podem nos conduzir, né, a uma conclusão errada, né, partindo de uma base verdadeira. Os neutros também é fácil da gente entender. São aqueles camaradas que a gente chama sobre o muro, em cima do muro, não se definem, né? Não fazem aqui, mas também não fazem acolá, né? São incapazes de fazer o mal, mas também não se mexem para fazer o bem, né? Então, são espíritos imperfeitos, né? Porque a ordem é espíritos imperfeitos. São imperfeitos na medida em que não valorizam o bem, né, e não se desprendem do mal. Vamos colocar assim. Ficam ali,
naquele vai da valsa, naquele meio de campo, né, correndo em círculos, mas não se definem. O Kardec coloca esses espíritos, ele diz assim, não ultrapassam a condição comum da humanidade, né? Se nós olharmos para nós mesmos, né, a gente vai enxergar as quantas vezes que a gente acaba ficando, não, vou ficar aqui no meio do caminho, vou ficar em cima do muro, não vou nem para um lado nem para o outro, né? Quando o que o nosso progresso exige é uma definição pelo bem, né? Então, a imperfeição desse espírito está aí, né? Nessa, vamos chamar, falta de definição, né, da sua vontade na direção correta. Essa é a imperfeição dele. E os espíritos batedores e perturbadores, que ele diz, olha, não é propriamente uma classe porque não define a essência dele, né? Então ele criou essa classe, vamos dizer, ele estabeleceu essa classe para definir o que eles fazem, não o que eles são, né? Então são espíritos imperfeitos que podem se colocar em qualquer uma das classes, pode ser impuro, leviano, pseudo-sábio, pode ser qualquer um deles, mas cuja ação, né, é sobre a matéria. São os efeitos físicos. Todo espírito, né, que se detém, né, na prática de efeito físico é, na sua natureza, um espírito imperfeito. Porque o seu domínio está mais vinculado à matéria do que às coisas do espírito. Qual é vamos dizer assim, qual é o objetivo do Kardec, né? Separar, né? O objetivo, eu acredito, já é especulando, né, para definir, né, que aqueles que se manifestam por efeitos físicos têm natureza imperfeita. Eu acredito que tenha sido esse o objetivo. Porque os outros todos, né, vamos dizer, se manifestam pela palavra, pela ideia traduzida em palavra. Alguns não se manifestam pela palavra, né? Se manifestam pelos efeitos físicos. Como definir a natureza de um espírito que movimenta cadeiras, vamos dizer assim, né? Como definir? Seria, uma maneira de definir, de classificar, seria um espírito imperfeito. Então, eu especulando, creio que Kardec tenha colocado essa classe para definir, olha, aqueles que se manifestam com linguagem grosseira, inspirando ideias más, são espíritos imperfeitos. Aquele que se manifesta com efeitos físicos também é um espírito imperfeito. Tá? Então, basicamente, foi esse o entendimento que eu tive. Muito bem. Nós estamos aos 38 minutos, né? Eu não vou me alongar mais aqui. Na semana que vem a gente entra na segunda ordem, os bons espíritos, né? Os irmãos fiquem à vontade, né, para oferecerem comentários, críticas, sugestões. Eu sempre peço, e só a Eliane me atende, né? Escrevam aí no nosso espaço, né, porque para nós é um retorno interessante, para a gente saber se está indo na direção certa, se está atendendo os anseios, os objetivos dos nossos irmãos. Nós encerramos então nosso estudo do dia de hoje, renovando a Deus os agradecimentos pela oportunidade e ao Mestre Jesus e aos bons espíritos que
trabalham na sua seara, pela companhia, pelo auxílio que nos prestaram. Rogando ao Mestre Jesus que nos mantenha debaixo da sua luz, para que a gente tenha clareza para identificar os objetivos ainda não alcançados. E que a sua iluminação nos permita definir o melhor caminho para alcançar os nossos objetivos. Que o Mestre nos infunda muita força moral, para que a gente tenha coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.